Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo número 9. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler e a igreja assim acompanha. Nos diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra mais uma vez, amém. Irmãos, dando continuidade às mensagens no livro de Deuteronômio, o tema geral que nós estamos vendo nas mensagens é lembrando das palavras do Senhor. E nós já vimos pelo menos duas mensagens que nós vimos que devemos lembrar do Senhor nos momentos de adversidades, lembrar do Senhor nos momentos de angústia. E hoje nós veremos, com base nesses 9 versículos que acabamos de ler aqui, lembrando das palavras do Senhor diante da sociedade pagã. Lembrando das palavras do Senhor diante da sociedade pagã. Irmãos, como a gente já falou e meditou um pouco nas mensagens anteriores, a preocupação do Senhor com o seu povo era que este povo, misturando-se com os pagãos, aprendesse seus costumes, que com certeza desviaria Israel do verdadeiro padrão moral expressado na palavra de Deus. Se os irmãos observaram bem,
Moisés aqui, ele inicia esse capítulo 4, não é? Exortando o povo à obediência. Aí você pode estar pensando, mas isso era o povo lá de Israel. Não, irmãos. O Senhor Deus, assim como aquela nova geração ali que estava surgindo, foi necessário repetir todas as leis e estatutos, né? Como nós vimos, não são leis e estatutos novos, mas lembrar o povo, trazer à memória, avivar a mente do povo, todos os ensinamentos que os pais daquela geração ali nova receberam do Senhor lá no deserto, quando passaram 40 anos peregrinando. Aí você pode estar perguntando, e Deus se preocupa hoje também? Com certeza. Deus continua preocupado com o seu povo, que este mesmo povo da nova aliança se misture com os pagãos, aprenda seus costumes e que se desviem do verdadeiro padrão moral estabelecido na palavra de Deus para a sua igreja. Não é diferente, amados irmãos. Deus é Deus zeloso. Ele cuidou do povo da antiga aliança e continuará cuidando do povo da nova aliança, que somos nós também. Ou seja, nós que somos a igreja, nós somos o povo da continuidade. Continuidade de quê? Ao cumprimento da vontade do Senhor, no meio de uma sociedade corrompida pelo pecado. Por isso, necessitamos estar sempre lembrando os princípios morais, as lições que Deus deu ao povo de Israel, e também a igreja aplique para ser luz para as nações. Israel muitas vezes falhou, como nós vamos ver aqui, não é? Mas Israel era para ser luz para as nações, como também a igreja hoje tem que ser luz para o mundo. Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 5: vós sois a luz do mundo. Então é uma responsabilidade tremenda, amados irmãos. Nós como igreja, nós temos que estar lembrando das palavras do Senhor diante de uma sociedade pagã, como nós estamos vivendo. Israel enfrentou, e toda a história da igreja também. Mas Deus é um Deus zeloso, a sua palavra continua de pé. E nesta noite eu quero destacar pelo menos 3 motivos de que, diante da sociedade pagã, nós devemos estar lembrando das palavras do Senhor. E quero destacar pelo menos 3 motivos. O primeiro deles se encontra aí no versículo 1 e no versículo 2, que diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à verdade que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então, o primeiro motivo que devemos estar lembrando das palavras do Senhor diante de uma sociedade pagã é porque o Senhor nos deixou um modelo para seguirmos. O Senhor deixou um modelo para seguir. Irmãos, voltando um pouco lá no livro de Êxodo, quando o Senhor exigiu de Moisés a construção lá do tabernáculo,
com todos os seus utensílios, Deus mostrou a Moisés o modelo lá no monte. Como ele deveria o quê? Fazer detalhadamente tudo quanto o Senhor lhe prescreveu e lhe mostrou. Esses critérios foram observados rigorosamente durante a confecção de cada peça lá do tabernáculo. A exigência de Deus em que se seguisse o seu modelo e não outro qualquer era tão evidente que levantou e capacitou pessoas para este fim. Ele não chamou qualquer pessoa. Ele levantou e capacitou pessoas para este fim. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 1, ou melhor, 31, do versículo 1 ao versículo 11. Após o término desta obra, interessante é isso, foi feita uma criteriosa inspeção, no sentido de verificar se tudo estava conforme aquilo que foi determinado por Deus. E quem foi conferir isto? O próprio Moisés. Abram lá comigo, Êxodo 39, só para a gente, aí antes de Deuteronômio. Temos número, né? Temos Levítico, aí antes de Levítico, Êxodo. Êxodo 39. Êxodo 39. Se você observar do versículo 32 ao 43, é quando os utensílios do tabernáculo eles estão completados. Aí vamos ler só o versículo 43. Olha o que é que diz: viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor haviam ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Então, quando nós observamos, amados irmãos, em Êxodo 25:40, Deus exige de Moisés a construção do tabernáculo e mostra o modelo como ele deveria fazer. Está lá em Êxodo 25:40. Em Êxodo 31, do versículo 1 a 11, Deus chama, levanta e capacita pessoas para construírem esse tabernáculo. E depois de concluído aqui no capítulo 39, o versículo 43, Moisés vem fazer o quê? Uma criteriosa inspeção, no sentido de que verificar se tudo estava conforme o determinado, tudo aquilo que foi determinado por Deus. Então, amados irmãos, por que nós devemos estar lembrando da palavra do Senhor? Deus, o Senhor a quem nós servimos, Ele deixou um modelo para nós seguirmos, e este modelo está na sua palavra. Nós sabemos que o modelo do Antigo Testamento é sombra do Novo. O Senhor nos deixou também um modelo para seguir, que encontramos nas Escrituras. Para se conhecer, faz-se necessário estudar criteriosamente a Bíblia, pois ela é o nosso manual. E uma das coisas que Deus deixou, amados irmãos, para que nós sirvamos de modelo, Deus deixou o modelo de culto ao Senhor, com todos os seus elementos. E isto é encontrado facilmente nas Escrituras, para quem quiser permanecer fiel, sem se importar
com o que a sociedade exige de nós. Por isso, amados irmãos, nós não devemos acrescentar ou colocar nada no culto cristão que venha de práticas pagãs, que a sociedade acha que é certo, mas não é. É na palavra de Deus que o cristão encontra o padrão de comportamento diante de uma sociedade, e no culto não deve também ser diferente. Hoje, amados irmãos, nós podemos ver até algumas pessoas que não são crentes ficam escandalizadas com a forma de muitos que se dizem cristãos, evangélicos, com a forma que cultuam a Deus. Já vieram me perguntar, muitas pessoas incrédulas, anarquia, barulho e tantas outras coisas que nem no mundo eles fazem. Mas o modelo, amados irmãos, que encontramos na palavra de Deus, ele é o mais confiável. Sabe por quê? Porque o modelo que é dado por Deus não pode ser mudado. Porque a pretensão do homem sempre foi criar novidades e substituir as coisas que ele pensa que está ultrapassada. É o que acontece em muitas igrejas nos nossos dias. Isso aí, olha, está muito ultrapassado, vamos substituir por isso, é melhor. E quem disse que para Deus está ultrapassado? Os elementos do culto a Deus não podem mudar. Está escrito na sua palavra, esse modelo não pode ser mudado. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela. Deus tem um modelo para o seu povo se comportar diante de uma sociedade pagã e de prestar um culto a Deus como ele prescreve na sua palavra. Muitas vezes, amados irmãos, mostra-nos a história, homens de Deus tiveram que restaurar o altar do Senhor, pois com o passar do tempo foram deturpados. Um caso específico, amados irmãos, de inovação, encontramos quando o rei Acais, indo a Damasco, viu ali um modelo de altar que aos seus olhos pareceu melhor, mais moderno do que aquele que foi estabelecido por Deus. E ele faz uma cópia, substituindo o antigo. Vamos ver esse texto? Abra aí, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 16. Versículo 10 ao versículo 15. Segundo livro dos Reis, versículo 16, versículo 10 ao versículo 15. Que diz assim: vai falar da idolatria de Acais. Então o rei Acais
foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo ali um altar, preste atenção, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Preste atenção agora. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado do norte. Ordenou também o rei Acais ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar holocausto da manhã, como também a oferta de manjares à tarde. E o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios, aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Irmãos, nós podemos ver aqui o rei Acais, ele substituindo o altar de Deus. Ele vai a Damasco, vê um altar ali, acha bonito, pede a planta, envia para o sacerdote constrói o altar. Aqui é o altar do rei, sacrifique nele. Mas o altar de bronze, que é do Senhor, espere, deixe ele aí de lado, ele vai ficar segundo para uma deliberação posterior. E o que é isso, amados irmãos? Todo esse arranjo que temos presenciado hoje no meio do povo de Deus, em muitos movimentos cristãos, não passa de uma substituição do modelo divino de culto e de comportamento cristão mostrado por Deus na sua palavra, substituído por outro modelo. Podemos dizer assim, copiado de Damasco, como fez Acais na sua época. Irmãos, o povo de Deus é um povo rebelde. O povo de Deus quer aprovar coisas que Deus não aprova. É melhor ficarmos, amados irmãos, o modelo que está na sua palavra. É melhor ficarmos com este modelo, porque este modelo não pode ser mudado, porque Deus não muda. Mas hoje podemos ver como Acais fez também, pessoas trazendo novidades, substituindo as coisas que eles pensam que estão ultrapassadas. Estão copiando os altares de Damasco, os altares do mundo.
Mas a palavra de Deus diz, lá em Provérbios, capítulo 22, 28, diz o quê? Não removam os marcos antigos dos teus pais. Irmãos, isso é uma lição para as nossas vidas. Estarmos lembrando das palavras do Senhor diante de uma geração ou de uma sociedade pagã. Deus nos deixou um modelo para seguirmos. Que alguém ache que está ultrapassado, que precisa ser inovado, trazer novidades, mas Deus diz: não, basta como eu prescrevi, é como eu falo para vocês na minha palavra. Não pode ser removido. Este é o primeiro motivo pelo qual nós devemos estar nos lembrando do Senhor, né, diante de uma sociedade pagã. Deus deixou um modelo escrito na sua palavra para que o povo siga como está escrito. E estes ensinamentos, estes escritos não podem ser mudados. Mas em segundo lugar, diante de uma sociedade pagã, nós devemos lembrar das palavras do Senhor, porque há uma diferença entre o modelo de Deus e o modelo da sociedade. Versículo 3 e o versículo 4. Que diz: os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que se seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Então, diante de uma sociedade pagã, devemos estar lembrando da palavra de Deus em segundo lugar, porque há uma diferença entre o modelo de Deus e o da sociedade. Por quê? Seguir, amados, o modelo da sociedade vai nos levar à destruição, enquanto seguir o modelo de Deus resultará em vida. Todos aqueles que se desviaram e foram adorar outros altares a Baal-Peor, Deus os destruiu. Mas os que permaneceram fiéis, Deus conservou em vida. Está aí no versículo 3 e no versículo 4. Deus destruiu todos os seguidores de Baal, inclusive aqueles do seu povo que aderiram a esta prática idólatra, aprenderam a idolatrar e a prostituir com o costume pagão dos seguidores de Baal. E é isso, amados irmãos, quando nós mudamos o modelo que Deus tem estabelecido, porque o modelo de Deus, né, é melhor, porque leva a vida. Mas o modelo que o mundo mostra leva à destruição. E Deus cumpriu na sua palavra. Moisés está apenas repetindo aqui para que o povo trouxesse a memória e não repetissem aqueles que adoraram a Baal-Peor, mesmo sendo do povo de Deus. Se infiltraram em meio a outras nações, pegaram costumes pagãos, se prostituíram, idolatraram e passaram a adorar a Baal-Peor. Quer ver esse texto? Números, abra aí, Números, capítulo 25. Números 25.
versículo 1 ao versículo 9. Veja só: habitando Israel em Sintim, começou o povo a quê? A prostituir-se com quem? Olha o casamento misto, com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se, olha, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um matem os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filha de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. E Moisés, aqui, aquela nova geração está lembrando. Lembre-se que o Senhor não poupou aqueles que se desviaram do modelo que foi dado por Deus para o seu povo. Aí você pode estar dizendo: mas pastor, isso é para os nossos dias. Irmãos, é isto que estão fazendo no meio evangélico hoje. Vemos claramente o sincretismo envolvendo festas pagãs, carnaval, São João, shows, para agradar as pessoas e atraí-las, oferecendo-lhes um evangelho falsificado. Como disse Paulo lá em Gálatas 1:8. Muitos têm sua fé destruída quando descobrem que foram enganados. Irmãos, hoje a perseguição, sabe onde é que se encontra? Não é o mundo que está perseguindo mais a igreja. A perseguição está dentro das igrejas. Aqueles que querem viver conforme o padrão das Escrituras estão sendo perseguidos dentro das igrejas. São chamados de ultrapassados. Mas não, irmãos. Devemos permanecer fiéis, para que permaneçamos vivos na presença de Deus. Uma boa parte desses que vão a esses shows gospels, a Carnaval de Jesus, a Forró de Jesus e tantas outras coisas, rock para Jesus, se torna o estado deles piores. Não passam mais a crer em mais nada.
Mas o Evangelho de Jesus só existe um, como diz Paulo, se é que existe outro Evangelho. É vida de obediência, é vida de renúncia, é vida de estar levando a cruz todos os dias. Sabe o que é isso? Está levando os nossos pecados e crucificando-os todo dia lá na cruz. É triste dizer, irmãos, mas é verdade. Há muitos movimentos hoje, não vou dizer todos, há muitos movimentos hoje. Está muito longe do Evangelho de Jesus Cristo. O modelo que satisfaz a sociedade leva à destruição. Seguir o modelo de Deus resulta em vida. Está aí no versículo 4. Porém vós que permanecestes fiéis, Deuteronômio 4:4, fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Todos os israelitas que se apegaram a Deus, se esforçaram diligentemente para obedecer a sua palavra, permaneceram vivos para entrar na terra prometida. Deus só tem um modelo para a igreja. Deus só tem uma igreja. Segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. E continua o texto lá de Hebreus, capítulo 12. Não sejam como o profano Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um respasto, por um guisado. Tem muitos aí, amados, estão vendendo a bênção de Deus, não querem perseverar, não querem renunciar ao seu egoísmo, aos seus pecados, às suas luxúrias, às suas loucuras, e estão vendendo, negociando a bênção de Deus. E diz lá o final do texto que diz que depois Esaú, mesmo buscando com lágrimas ao Senhor, o Senhor não lhe atendeu, porque é um profano. Você já viu alguém assim? Passou tanto tempo na igreja, era dedicado, depois foi se deixando, se amoldando aos padrões do mundo, começou a criticar a igreja, dizer que a igreja era muito durona, não sei o que, está muito antiquada, é isso, é aquilo, aí vai para ali, vai para lá, vai para ali, vai para lá, e estão no mundo. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Quem quiser alcançar a vida eterna terá que seguir aos princípios da palavra de Deus, conforme já foi mostrado por Deus está sendo mostrado por Deus em sua palavra. Não se trata de melhorar a igreja e proporcionar melhores condições para o pecador, porque tem muitas pessoas, líderes, que estão querendo melhorar a igreja, aspas, para proporcionar melhores condições para o pecador, a fim de que eles aceitem Jesus. Deus não manda isso na palavra, mas Deus manda, sabe que o quê?
a igreja do Senhor, que são os crentes lavados, remidos, nascidos do alto, é que o verdadeiro evangelho primeiro tem que permanecer nos corações daqueles que são fiéis. Porque muitos estão na igreja, viu, irmãos? Não se enganem, muitos estão na igreja achando que o evangelho é apenas para ser pregado, sabe para quem? Para o incrédulo. Não. Desde o dia da nossa conversão, este evangelho tem que ser pregado para mim, para você que somos crentes. E ele tem que permanecer, e tem que fazer parte da minha e da sua vida. Porque este evangelho, ele vai mostrar as nossas mazelas, o que Deus quer de nós, para que possamos testemunhar diante de uma geração pagã, idólatra, que não conhece a Deus. Mas o que é que estão fazendo muitos hoje? Até muitos líderes, não é? O que é que estão fazendo? Proporcionando melhores condições para o pecador, para que eles porventura aceitem a Cristo. Não, irmãos, Jesus Cristo não ensinou isso. Ele disse: ide pregai o evangelho a toda a criatura. Agora pregue por completo, mostre quem Deus é e mostre quem é o homem. Não queira dar jeitinho, porque senão, como dizia Spurgeon, vamos estar entretendo bodes e não pastoreando ovelhas. Então, diante de uma sociedade pagã, devemos nos lembrar da palavra do Senhor. Em primeiro nós vimos, o Senhor nos deixou um modelo para seguir. Nós vimos em segundo lugar, há uma diferença entre o modelo de Deus e o da sociedade. Que diferença é essa? Seguir o modelo da sociedade leva à destruição. Agora, seguir o modelo de Deus, continuar aqui na palavra, nos leva à vida, e permaneceremos vivos na presença do Senhor. Hoje, amados irmãos, eu não sei o que é que o povo de Deus tem de gostar de fazer aliança com ímpio. É uma febre hoje nos nossos dias. Namoro misto, casamento misto, não tem nada a ver, tem tudo a ver. As consequências virão, e Deus tem a misericórdia deles. É claro e evidente, amados, aliança com incrédulos, você vai aprender os costumes, os trejeitos, os caminhos que Deus não quer que você vá, e o incrédulo vai lhe conduzir, vai lhe seduzir. Hoje, uma das coisas mais difíceis é quando nós, pastores principalmente, já experimentei isso, você mostra dentro da palavra de Deus. Pastor Rubens já foi presença comigo já em algumas vezes, mostrando na palavra de Deus que a pessoa, você tem consciência que você está fazendo a coisa diferente que Deus está mostrando? Tenho consciência, mas eu quero fazer assim. Isso é de partir o coração, amados irmãos. Dá vontade da pessoa dizer: o que é que você tem aprendido de Deus? Será que a palavra de Deus tem entrado no seu ouvido e saído em outro? Então, amados, é isso. E em último lugar,
Diante da sociedade pagã, devemos estar lembrando das palavras do Senhor, porque seguir o modelo de Deus nos torna diferentes. É isso que muitas pessoas não querem ser. Eu vou para a sociedade, ou melhor, eu vou para uma universidade, mas eu não quero me comportar diferente. Fico disfarçando ali, pareço que eu sou um incrédulo. Mas, quando seguimos o modelo de Deus, Deus nos torna diferentes. E é essa diferença que Deus quer que sejamos no meio de uma sociedade pagã. Veja o que é que diz aí o versículo 6 ao 8. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Nos torna diferente, amados irmãos, porque a própria palavra de Deus diz, sabe o que, lá em Malaquias 3,18? Ali veremos a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Esta diferença precisa ser vivida e mostrada pelos cristãos. A sociedade pervertida precisa ver em nós esta diferença. Voltando novamente lá para Mateus. Sal e luz. Por quê? O povo vai ver a diferença no povo que segue e é fiel a Deus. O povo vai olhar quando a igreja ela é fiel a Deus. A sociedade vai ver que a igreja é um povo sábio e inteligente. O versículo 6 diz: guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta é a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Sábio, amados, é aquele que teme ao Senhor. Inteligente é aquele que foge do pecado e se refugia em Cristo. Os que querem mostrar a aparência da carne querem agradar o homem. O mundo precisa ver em nós, como igreja, obediência à palavra de Deus, pois isto é que faz a diferença. Porque Jesus, lá em Isaías 53:2, diz que olhávamos para Ele e não víamos nele nada que nos agradasse. Porque Jesus, Ele foi sempre submisso, obediente à palavra de Deus, a ponto de, quando estava ensinando, disse: quem é este, né? Que ensina tantas essas palavras de sabedoria? Quem é este que o mar até se cala quando ele fala? E lá no final do Sermão do Monte diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e como os fariseus.
É isso, amados. Seguir o modelo de Deus nos torna diferentes. Nos tornamos um povo sábio e inteligente. E ainda no versículo 7 e no versículo 8, quando seguimos o modelo de Deus, Deus nos torna diferente, porque a sociedade verá em nós um povo poderoso. Versículo 7 e o versículo 8. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos, me mostre quem é o Deus que você diz que a palavra dele diz, sabe o quê? Que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está tão próximo de nós, não é? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vocês. Então, amados, não obedece quem não quer, ou talvez quem não é nascido do alto, mas, creio eu, os nascidos de Deus, estes sim, não são perfeitos, mas estão caminhando e buscando sempre a perfeição na palavra de Deus. Perfeito é Jesus. E nós vamos morrer aprendendo, buscando, nos esforçando, pois o reino de Deus, diz Paulo lá em 1 Coríntios 4:20, consiste em poder e não apenas em palavras. Sabe por quê? Porque o Deus que obedecemos, o Deus que nós seguimos o modelo que Ele tem nos entregado na sua palavra, Ele é o Deus vivo. Enquanto os deuses da sociedade são deuses mortos. A palavra que nós seguimos, ela é viva e ela é eficaz. Enquanto os outros que seguem os outros deuses seguem apenas vãs filosofias e fábulas humanas inventadas pelo ser humano. É interessante, amados irmãos, como nós vemos a sociedade dos nossos dias. Você prega o Evangelho para a sociedade, para muitos que não conhecem ainda a Cristo. Eles creem piamente no escrito de qualquer outro homem, mas na palavra de Deus eles dizem que há contradição. Precisam nascer de novo. Então, amados, e concluo dizendo o seguinte: temos um compromisso diante da sociedade de Deus, mostrar o modelo deixado por Deus, o qual somente o cristão nascido do alto conhece e busca viver diariamente esse santo Evangelho. Este padrão deixado está registrado nas Escrituras e não nos ditames da sociedade mundana. Em obedecer a palavra de Deus, desviando-nos do pecado, está a nossa força, e andando com o Senhor, mostraremos ao mundo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí você pode estar perguntando: por que tantos hoje não estão fazendo tanta diferença no mundo? Porque não estão colocando em prática o modelo deixado por Deus nas Sagradas Escrituras. Hoje, amados irmãos, você que é cristão,
há alguns anos, mais velho, mais idoso, antigamente as pessoas diziam, passava um crente e dizia: aquele é um homem de Deus, aquele é uma mulher de Deus. Hoje, dificilmente alguém diz isso dos cristãos. Antes os cristãos tinham crédito na praça para comprar a prazo onde quisesse. Hoje são os mais renegados. Eu lembro quando eu fui comprar o primeiro meu carro, fui financiar, só para a gente entendermos aqui um pouco. Aí o rapaz lá da financeira me perguntou e disse: qual a sua profissão? Aí eu disse: pastor evangélico. Ele olhou assim com a cara com: eita, esse é, como que dizia? Esse é que não vai ser mais aprovado. Aí eu disse: por quê? O senhor tem alguma restrição? Aí eu disse: pastor? Ele disse: não, nada não, problema não. Mas eu vi que ele chega murchou, na linguagem popular. O senhor espera um pouco aí, eu vou ver aqui, fazer uma consulta. Quando o rapaz voltou, ele veio com um sorriso aqui: graças a Deus, o senhor foi aprovado, viu? Vamos fazer o financiamento. Aí depois que estava tudo aprovado, que fez, eu disse: seja sincero comigo, porque o senhor mudou seu semblante quando eu disse que era pastor evangélico, a minha profissão? Ele disse: o senhor quer ouvir mesmo? Eu disse: quero. Ele disse: porque muitos evangélicos hoje que vêm fazer o financiamento, é raro o que é aprovado o seu cadastro. Eu não falei nada. É isso. Temos que ser crentes, amados. Sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Como é que eu quero dar testemunho diante de uma sociedade pagã, onde meu nome é sujo, saldo devedor, não pago a ninguém? Meu comportamento, meu linguajar, minhas vestimentas e tantas outras coisas não tem diferença do mundo. Então, amados, nós como igreja devemos estar lembrando das palavras do Senhor diante de um mundo pagão que não quer nada com Deus. Temos que mostrar, temos que ser diferente, temos que renunciar às ofertas dessa sociedade pagã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos dê discernimento, alegria para obedecermos a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.